Vamos ser honestos, muita gente, e talvez você também seja uma delas, que começou a acompanhar Vinland Saga pela ação. E não dá para culpar essas pessoas. A primeira temporada ela é um espetáculo de lutas incríveis, estratégia militar e também muita violência. O autor Makoto Yukimura, um pacifista declarado, não poupou tinta para mostrar o horror e o terror da guerra. Só que aí veio a segunda temporada. Então o ritmo do anime ele foi mudando, a ação ela foi diminuindo e muita gente ficou decepcionada. Cadê as lutas frenéticas do começo? Cadê a vingança de Thorfinn? E é aqui que a genialidade da obra ela dá um soco no nosso estômago. Porque a violência da primeira temporada ela não é somente para ser legal, não. Ela é uma isca. E o mais engraçado é que ela nos fez, mesmo que por um instante, normalizar ou até mesmo glorificar a violência. Torcer pela vingança de Thorfinn. É isso que nós estávamos esperando. Agora pare e pense comigo por um instante. Para entender de verdade o valor do perdão, do amor e da paz, primeiro você precisa sentir na pele a lógica do ódio. E o Kimura ele tira a gente daquela zona de conforto, daqueles valores que a gente já conhecemos, e nos joga em um mundo onde a força ela é a única lei. E só depois a gente entende aquele mundo, que a gente consegue enxergar o quão revolucionário é dizer não para ele. É quase como se o desenvolvimento de Thorfinn forçasse ao nosso próprio desenvolvimento. Talvez você que está assistindo esse vídeo, se leu o mangá ou se assistiu a segunda temporada, foi pego de surpresa também. Porque o arco de Thorfinn é uma das coisas mais bem escritas que eu já vi, sério. Ele passa uma década da sua vida com um único propósito, que é a vingança. E quantos personagens de filmes, séries, animes não realizam o seu propósito? Só que em Vinland Saga é diferente. Quando o propósito é tirado dele, não sobra nada. A frase dele na segunda temporada é bem impactadora. Ele diz que sem o ódio, ele é vazio. E Askeladd dizia que todos nós somos escravos de alguma coisa. Thorfinn ele era escravo do próprio ódio. Só que é nesse vazio, é nessa destruição total daquela antiga personalidade que algo novo começa a nascer. É ali que ele começa a jornada para se tornar o que o pai dele chamava de um guerreiro de verdade. E o que é um guerreiro de verdade? Para Thor, um guerreiro de verdade não precisa de uma espada. Essa ideia, essa filosofia não é algo que a gente vai aprender num livro. É algo que a gente vive no nosso dia a dia. Vinland Saga não te entrega um conjunto de regras ou dogmas. Ele te mostra uma jornada pessoal, um ato de pura vontade. Thorfinn ele não passa a acreditar em algo novo porque alguém te convenceu com argumentos. Não, muito pelo contrário. A transformação dele é quase como um salto de fé. É uma fé em si mesmo e também no mundo. Na possibilidade de que ambos podem ser melhores. E essa faísca de esperança ela vem muito de Einar, um amigo que sofreu traumas parecidos, mas escolheu um caminho completamente diferente. Ver no outro a possibilidade de um futuro diferente é o que muitas vezes nos desperta. E é isso que a história de Vinland Saga faz com a gente. Ela nos chama para a jornada. Tanto Thor como Thorfinn, eles não existem para ser ídolos. Eles são catalisadores. Eles são símbolos de uma ideia muito poderosa. A de que a gente pode quebrar esse ciclo de ódio. Que a redenção ela é possível. E que o amor incondicional não é uma fraqueza, mas a maior das forças. E essa ideia ela é tão poderosa que ela transbordou na tela. A frase "eu não tenho inimigo" se espalhou de um jeito que poucas frases de anime ou mangás conseguiram. Milhões de pessoas foram tocadas por essa mensagem, muitas vezes sem nem saber de onde ela veio. E no fim das contas a ficção ela tem um poder real. Não importa se Thorfinn existiu ou não, a jornada dele é real em nós. A inspiração que ele nos dá, ela é real. A raiva, o ressentimento, a sede de poder, tudo isso é universal. Todos nós sentimos isso em algum momento de nossas vidas. E muitas vezes ler um ensaio do que é ser uma pessoa boa ela não funciona. Mas testemunhar uma história como essa, ver um personagem mergulhado na escuridão e encontrar a própria luz, isso tem um efeito completamente diferente. Vinland Saga não é uma história sobre vikings, é uma ferramenta. É um espelho que nos obriga a reavaliar os nossos próprios valores e perguntar: qual é a melhor versão de mim mesmo que eu posso ser? Essa é a força máxima da arte. Ela te cativa, muda sua perspectiva e te inspira a buscar o seu próprio bem maior, a sua própria Vinland. E você, de que forma Vinland Saga te impactou? Uma parcela significativa do público que acompanhou a primeira temporada de Vinland Saga expressou descontentamento com o ritmo e o tom do segundo arco da história, popularmente conhecido como o Arco da Fazenda. As críticas em sua maioria orbitavam em torno de drástica redução das cenas de batalha e violência explícita, que deram lugar a um desenvolvimento de personagens mais lento e introspectivo. Só que esse arco da Fazenda ele é na verdade o coração filosófico de Vinland Saga.
É um mergulho em temas como estoicismo, pacifismo, a busca pela redenção, o que oferece para nós várias lições valiosas para a nossa vida. E esse vídeo é uma resposta a essa perspectiva. É um convite para você, espectador, a enxergar além da superfície e compreender a genialidade por trás da jornada de Thorfinn em uma fase mais vulnerável e paradoxalmente mais forte. A principal queixa contra o arco da Fazenda ela reside na sua mudança de ritmo. Após a primeira temporada repleta de batalhas épicas, vinganças, brutalidade, enfim, no mundo viking, a segunda temporada ela nos apresenta um Thorfinn meio que catatônico, sabe? Um escravo que perdeu o seu propósito. E a ausência de lutas constantes não é uma falha de roteiro, muito pelo contrário, é uma escolha deliberada e essencial para o amadurecimento do protagonista e da própria narrativa. O autor da obra ele nos força a confrontar o vazio que a vingança deixou em Thorfinn. E as lutas que muitos sentem falta é justamente o que destruiu a alma do personagem. E ao removê-la da história, ele nos obriga a focar na reconstrução de um homem, em sua dolorosa jornada para encontrar um novo significado para sua vida, longe da espada. É um arco que exige paciência e empatia do espectador, recompensando com uma profundidade emocional raramente vista em obras do gênero. E eu digo, não é chato. O arco da Fazenda é um caldeirão de reflexões filosóficas com aplicações práticas em nosso cotidiano. Thorfinn, em sua condição de escravo, ele personifica os princípios do estoicismo. Ele aprende a diferenciar o que pode e o que não pode controlar. As adversidades, o trabalho exaustivo e a violência ao seu redor se tornam um campo de treinamento para sua mente. Ele internaliza a ideia de que, embora ele não possa mudar a sua condição externa, ele tem total domínio sobre as suas reações e o seu caráter. E a busca pela ataraxia, ou a tranquilidade interior em meio ao caos, é uma lição histórica que ecoa através da sua jornada. E o arco ele explora o pacifismo não como uma fraqueza, mas como uma forma superior de força. A frase emblemática de seu pai Thors, "Você não tem inimigos", que antes soava ingênua para o seu filho Thorfinn, agora se torna o pilar de sua nova filosofia. Ele compreende que a violência é um ciclo vicioso que apenas gera mais dor e mais sofrimento. E a verdadeira coragem não é estar em empunhar uma espada, mas em ter a força para não usá-la, para quebrar esse ciclo de ódio. O trabalho árduo e honesto na fazenda de Ketil ele serve como um processo de purificação para Thorfinn. Ao cultivar a terra, ele está simbolicamente cultivando a sua própria alma. A satisfação de criar e construir algo contrasta diretamente com a destruição que ele causou como guerreiro. É a materialização de sua busca por expiação. É uma forma de pagar pelos seus pecados e ao mesmo tempo de encontrar um novo propósito na sua vida. E aqueles que anseiam por lutas e batalhas frenéticas, eles falharam em perceber que o arco da Fazenda é onde Thorfinn se torna um verdadeiro guerreiro. Não no sentido de um exímio matador, mas de um humano completo e consciente. É um arco que nos ensina sobre o vazio da vingança. A jornada de Thorfinn na primeira temporada ela nos mostra que a vingança uma vez alcançada, ou em seu caso frustrada, ela não traz paz, ela traz um abismo de despropósito. Também ensina a força do perdão. Perdoar a si mesmo é o maior desafio de Thorfinn. O arco ele demonstra que o caminho para a paz interior ele passa pela aceitação dos próprios erros e pela busca por reparação. Ele também nos ensina o valor da comunidade. A amizade com Einar e a vida em comunidade na fazenda mostraram a Thorfinn a importância dos laços humanos e do trabalho em conjunto para um bem maior. O arco da fazenda em Vinland Saga não é um interlúdio enfadonho, mas sim a tese central da obra. É um convite à reflexão sobre a natureza da violência, o significado da força e também o caminho para a vida com um propósito. E para aqueles que têm a mente aberta para além do espetáculo das batalhas, este arco ele se revela como uma obra-prima filosófica disfarçada de anime. É uma história que permanece com o espectador muito depois que os créditos finais eles rolaram. Eu me chamo Igor e vocês estão no Resenha Filosófica.